Eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje, vai ser projetado aí, sobre aprendendo a amar corretamente. E a razão pela qual nós vamos estar compartilhando nessa noite isso, é devido a tantos acontecimentos que nós temos visto do ano passado para cá. E nós temos, tantas pessoas têm ficado enfermas, quantas pessoas têm partido, e isso nos faz lembrar as palavras de Deus, sobre os valores ideais da vida. E tem um salmo, o salmista ele vai falar, pode colocar, o Salmo 90, no verso 12, o salmista diz assim, olha, faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Ele diz, olha, faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Na versão atualizada desse versículo, ele diz, Senhor, faz-nos entender, ensina-nos a contar os nossos dias na terra, para que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias. E aqui nessa tradução da nova linguagem de hoje, ele diz, olha, faz com que nós saibamos como são poucos nossos dias na vida. Escute, a Bíblia fala que o nosso tempo aqui na terra, ele foi reduzido lá em Gênesis para 120 anos. E se eu não me engano, nesse mesmo texto aí, Moisés que escreveu esse salmo, se eu não estou enganado, me perdoe se eu estiver enganado, mas ele diz que a vida do homem é de 70 anos e 8 fatos de canseira. Mas quando Moisés falou isso, Deus então chama Moisés, depois de algum tempo, para poder libertar o povo de Israel do Egito e levar a terra prometida. E quando Deus chama Moisés, Moisés tinha 80 anos de idade. Tinha 80 anos, em outras palavras, Moisés estava dizendo assim, Senhor, eu estou cansado, já estou quase parando, agora é só enfado e canseiro. E Deus fala assim, então vem, que agora eu vou te usar para resgatar o povo de Israel do Egito. Você vai ser o libertador. E Moisés então vive mais 40 anos. E Moisés está dizendo, Senhor, o Senhor precisa me ensinar a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. E se nós pudéssemos comparar o tempo de vida de uma pessoa aqui na terra, com o tempo da eternidade, nós pediríamos a Deus esse coração sábio, para o tempo que nós vivemos aqui na terra, nós vivêssemos conforme a vontade de Deus. A eternidade são trilhões de anos. Porque na realidade o tempo para Deus ele nem existe. Porque Deus criou o tempo e entrou dentro dele, nos colocou dentro dele. Agora imagine, eu não sei qual foi o lugar mais longe que você já foi. Mas eu já fiz uma viagem longa, né? Do Paraguai até Imperatriz do Maranhão. E teve gente que ainda ia para Belém. Então imagine aí que deva ser aí em torno de 2.500, 3.000, talvez uns 3.400 quilômetros. Imagine uma corda esticada de 3.000 quilômetros. O tempo que nós vivemos aqui na terra, ele é do tamanho de um carocinho de arroz, comparado a essa corda. Agora imagine, uma corda de 3.500 quilômetros, e a nossa vida é só um grão de arroz. E olha que eu estou fazendo uma comparação muito... Agora, seja o tempo de vida 10 anos, seja ele 30, seja ele 50, ou seja ele 120 anos. Mesmo que seja 120 anos, a Bíblia diz, saciá-lo-ei com longevidade, e os teus dias de vida se cumprirão. Mesmo assim, é muito pouco. É muito pouco. O salmista diz, porque um só dia, Senhor, nos teus átrios valem mais do que 1000. E uma das cartas, o apóstolo vai dizer, porque para o Senhor um dia são como 1000 anos. E 1000 anos como o quê? Como um dia.
Então, levando em conta isso, de Adão até Abraão foram 2000 anos, são 2 dias. De Abraão até Jesus foram mais 2000 anos, quer dizer, corresponde a 4 dias no mundo espiritual. E de Jesus até nós são mais 2000 anos. Então, quer dizer que desde que Adão foi colocado no Éden até hoje, no mundo espiritual, são 6 dias. Então, eu estou falando isso para nós entendermos o que o salmista diz. O salmista diz, olha, faze com que saibamos como são poucos os nossos dias, os dias da nossa vida, para que nós tenhamos um coração sábio. E quando nós temos a compreensão da brevidade da vida e da nossa finitude, quando nós temos essa consciência de que a vida é curta, isso deve gerar em nós sabedoria para vivermos esse pouco tempo que nós tivemos aqui na terra. E quando eu digo pouco tempo, comparado à eternidade, seja 1 ou seja 120 anos. Agora, esse entendimento de que a nossa vida é breve, irmãos, tem ficado muito mais aguçada nesses dias. Porque, infelizmente, hoje nós conversamos com alguém e a semana que vem, a próxima semana, nós recebemos a notícia que a pessoa não está mais aqui. De repente, você chega lá e entra na sua rede social e você fica sabendo a notícia de alguém que você não esperava que ela tivesse partido. Então, nós temos presenciado, nesse tempo de turbulência do ano passado para cá, o quanto que a vida do ser humano, ela é muito breve. O quanto que ela se dissipa de maneira bem fácil. Agora, entender isso é necessário para quê? Para que nós não tenhamos uma vida angustiada, uma vida debaixo do medo. Ah, não, então a minha vida é muito curta, meu Deus do céu. O que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer, meu Deus do céu? Que dia que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? Que dia que é a minha senha? Que dia que vai chegar? Ah, meu Jesus, não sei o quê, não sei o quê. Irmãos, olha, deixa eu te dizer. Isso aqui é fala minha, tá? Eu não acredito nesse negócio de senha. Ah, todo mundo tem uma senha. Ah, pelo amor de Deus. Sabe, não acredito nisso. Isso para mim é determinismo. Então eu vou orar. A Bíblia fala que tinha um homem que tinha que morrer, ele orou a Ezequias e Deus deu mais 15 anos. Eu vou ficar com a palavra. A palavra diz que é 120 anos, meu amigo. Então, em 120 anos, nós temos que estar dando canseira para o capeta aí, alegrando os nossos dias na terra. Agora, caso isso não aconteça, bom, aí eu não sou senhor da vida, não sou nada, mas eu estou com o que a palavra diz. Intercorrências podem surgir. Agora, preste atenção. Saber disso é extremamente necessário e importante. Por quê? Porque o entendimento de que a vida é curta, de que o ser humano começa a morrer no dia que ele nasce, isso não vai te causar medo, nem espanto, nem assombração. Pelo contrário, se eu estou em Cristo, eu sei. Se eu estou em Cristo, então eu tenho convicção do que a palavra diz. Que a vida eterna me aguarda, que eu vou estar com o meu Senhor, que eu não morro, que simplesmente eu estou entrando no portão da eternidade, sabe? Então, tudo isso aí, Jesus disse, eu sou a ressurreição e vida, então quem crê em mim jamais vai morrer. Então, isso é libertador, por quê? Porque ao invés de eu viver com medo e viver de qualquer jeito, eu vou ter uma vida conforme os padrões do Senhor. Quando eu sei que a vida é curta, isso me liberta de muitos comodismos, isso me liberta de ficar deixando as coisas para amanhã. O abraço que eu tiver que dar hoje, eu vou dar hoje. A ligação que eu tiver que fazer, eu vou fazer hoje, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então, esse entendimento nos dá sabedoria para entender que cada dia pode ser o último. Então, eu vou sempre esperar o melhor, mas me preparar para qualquer coisa que surja. Então, isso me liberta do comodismo, de deixar para fazer aquela visita, aquele telefonema, sabe, aquela palavra de gratidão, sabe, de ter atos de bondade, de amor, deixar isso para depois. Eu ter esse entendimento, isso me liberta de prioridades erradas, de valores errados. Então, quando eu vou fazer escolhas, quando eu vou decidir, quando eu vou determinar quais são os meus valores, eu sabendo disso e pedindo ao Senhor um coração sábio, então eu vou escolher as coisas. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo ele vai fazer uma afirmação, ele diz, por isso não desanimamos, pelo contrário,
Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ele diz, porque a nossa leve e momentânea produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que vemos, mas para aquelas que nós não vemos. Porque as coisas que nós vemos são temporais, agora aquelas que nós não vemos são eternas. Quando eu sei disso, que a vida é curta, então os meus valores mudam. A minha forma de conviver com a minha família muda. A minha forma de tratar as pessoas mudam. Então, esse entendimento nos dá sabedoria e é libertador exatamente por isso. Sabe, eu não vou dar lugar para sentimentos doentios. Sabe, a situação todinha está mostrando que a arrogância do homem é só a arrogância do homem, nada mais do que isso. Porque no final está todo mundo no mesmo nível. Está todo mundo no mesmo nível. Então, esse entendimento, ele nos livra de toda estagnação, de todo medo, de todo vazio existencial. Quando nós entendemos isso e sabemos de quem é a nossa vida, então nós vamos viver com sabedoria o tempo que nós vivemos aqui na terra. Quantos podem dizer amém? O Senhor Jesus, ele nos ensinou isso em Mateus, capítulo 22, do verso 37, 38 e 39. Ele diz assim, olha, respondeu-lhe Jesus, quando perguntaram para ele, Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? Então ele diz, olha, respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Próximo slide. Ele continua dizendo, o segundo semelhante a este, amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus, ele deixou bem claro para todos nós, sobre o que realmente importa na vida. Jesus diz, olha, o que realmente importa na vida, é amar a Deus, acima de todas as coisas, e amar as pessoas. A grande questão é que hoje em dia, as pessoas estão amando as coisas, e estão usando as pessoas. E o que nós devemos fazer é o quê? É usar as coisas e amar as pessoas. Quando nós temos esse entendimento, nós sabemos que Deus não é descartável e que as pessoas também não são descartáveis. Porque muitas vezes nós só damos algum valor às pessoas quando elas nos agradam e satisfazem as nossas necessidades. Mas quando alguém se torna inútil, quando alguém já não pode nos dar nada, será que nós temos o mesmo amor? Sabe, eu tenho pensado muito sobre isso. Às vezes chega uma pessoa muito simples perto de mim e eu falo, rapaz, será que se aqui fosse o Neymar, será que se aqui fosse o presidente da República, será que eu daria uma atenção diferenciada por causa do tipo de pessoa? Por causa da posição que elas alcançam? Eu lembro de uma vez de uma pessoa que ela foi visitar alguém e essa pessoa estava com Alzheimer. E aquele amigo dele disse, rapaz, você vai toda semana visitar o fulano e a fulana, e ela tem Alzheimer, ela nem lembra, ela nem sabe quem você é. Era a irmã dele. E ele falou assim, olha, pode ser que ela não saiba quem eu sou, mas eu sei quem ela é. E é isso que faz toda a diferença. Às vezes tem pessoas que não vão mais satisfazer as nossas necessidades. Talvez não serão mais tão úteis como foram um dia. Mas é exatamente aí que está a prova do nosso amor. E quando nós vemos muitas pessoas que fizeram dos seus pais, fizeram dos seus avós, fizeram de pessoas amigas por causa da sua inutilidade, devido à idade, devido à enfermidade, aí nós vamos ver verdadeiramente se era amor ou se era simplesmente para tirar alguma coisa. Então Jesus está dizendo aqui, olha, nós precisamos entender que o que realmente importa na vida é amar a Deus e amar as pessoas. Foi feita uma pesquisa, e essa pesquisa foi feita por pessoas que trabalhavam em UTIs, com pessoas em estado terminal. E foi feita uma pergunta para essas pessoas, o que elas queriam naquele momento, naqueles últimos minutos da sua vida. E o pedido, quase que unânime, foi de que o arrependimento que elas tinham era de não ter buscado mais a Deus e de não ter amado mais e se relacionado mais com as pessoas que elas amavam.
E quando perguntavam o que elas queriam, nenhuma delas pediu a foto do carro, nenhuma delas pediram a foto da empresa, a foto da casa, nenhuma delas pediram a foto do time de futebol, ou do cantor preferido, ou do jogador de futebol preferido. Não, 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 não. Todas elas queriam algo. E o quê? Estar com alguém que elas amavam. Estar com alguém que elas amavam. Então, se tudo o que importa, segundo a palavra do próprio Senhor Jesus, são os nossos relacionamentos, então por que nós não priorizamos os nossos relacionamentos? Por que nós de fato não fazemos aquilo que nós sabemos e que está na palavra? Por que nós ficamos deixando para depois? Então, eu quero compartilhar contigo sobre o que fazer, o que eu tenho que saber e aquilo que eu devo fazer para ser capaz de amar corretamente. Primeira coisa que nós precisamos saber e fazer. Pode colocar, vai aparecer aí na tela. Eu preciso saber o que significa o amor. Próximo slide. Eu preciso saber o que significa o amor. O que é o amor de fato? Então você vai pegar, a Bíblia fala lá em Coríntios, Paulo diz que o amor é benigno, o amor não se arde em ciúme, não se conduz inconvenientemente. Ele fala sobre o que é o amor. Por quê? Porque a concepção humana e natural do que é o amor está muito ligado ao sexo. Algumas pessoas até usam a expressão, não, nós vamos fazer amor. Quer dizer, nós vamos ter uma relação sexual, nós vamos fazer amor, mas sexo não é amor. Ele pode até fazer parte. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não se conhecem e elas fazem sexo. Algumas fazem sexo até mesmo com animais. Então, relação sexual não é amor. Amor também não é canções. Existem muitas canções que falam de amor, falam de amar, falam disso. E às vezes essas mesmas pessoas que falam dessa canção já se casaram 10 vezes. Então, que amor é esse? Que não resiste ao tempo. Então, às vezes o amor, ele é taxado de maneira errada. Então, algumas coisas que é importante nós entendermos para sabermos o que é o amor. Primeira coisa que vai ser colocada aí, o amor ele é uma ação. O amor é uma ação. Eu preciso entender que o amor é muito mais do que um sentimento. O amor não é o que eu sinto. O amor é principalmente aquilo que eu faço. Nós vamos ver pessoas que elas dizem, sabe, milhares de vezes que amam. Não, eu te amo, eu amo, eu amo. E se tornou algo tão banal, mas não manifesta o que de fato a pessoa sente. Porque o que ela faz não condiz com aquilo que ela diz. Então amor é uma ação. Amor não é como nós nos sentimos. Amor é como nós nos comportamos em relação à pessoa que nós estamos falando que nós amamos. Em relação a outra pessoa. O amor é uma ação. Então se você deseja de fato demonstrar amor nos relacionamentos, seja com outra pessoa, com um cônjuge, seja com os familiares, nós precisamos aprender a ir além de palavras. A ir além de palavras. Às vezes nós não precisamos nem falar, mas nós podemos demonstrar com as nossas atitudes o que de fato é o amor. Eu assisti um filme ontem, chama Ato de Coragem, com Denzel Washington. Eu já tinha assistido, eu acho que eu assisti várias vezes, mas eu sempre choro com aquele filme, porque no final do filme, do meio do filme para frente, ele tem uma demonstração de amor muito grande, mas no final ele mostra de fato, com uma ação prática, o que é o amor. Então, se eu desejo realmente demonstrar o meu amor, eu não vou me prender apenas às palavras, eu vou expressar, eu vou falar. É importante falar que ama, isso é extremamente importante, mas isso não prova que nós amamos. O que prova que nós amamos é exatamente as nossas atitudes, é aquilo que nós fazemos. Então, não se prenda a uma natureza dura. Eu já disse isso anteriormente e vou falar. Eu sou nordestino. Se eu não falasse, ninguém ia saber com a cabecinha dessa, né? Então, minha mãe é piauiense e o meu pai é cearense. E eu nasci em Imperatriz do Maranhão. Então, eu sou literalmente nordestino do pé rachado. E o conceito que se tem do nordestino é que ele é um cara muito duro.
que ele é um cara muito fechado, é um cara grosso, é um cara ignorante, é um petrucão. Mas eu tenho dito para Deus, eu não me curvo diante da minha natureza adâmica. Eu tenho uma nova natureza. Apesar de ser nordestino, a Bíblia diz que quando eu nasci de novo, eu me tornei agora um cidadão dos céus. E a minha natureza é a natureza de Cristo. O próprio Deus veio habitar dentro de mim na pessoa do Espírito Santo. Então eu não aceito tratar as pessoas com ignorância, eu não aceito viver uma vida sem amor. Eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para me demonstrar amor às pessoas que me cercam com as minhas atitudes, porque o amor é uma ação. Então se eu digo o tempo todo que eu amo, que eu amo, que eu amo, mas eu faço tudo o que desagrada às pessoas que estão próximas de mim, eu tenho que fazer uma reavaliação se de fato eu amo, ou se aquilo é da boca para fora. Porque muitas pessoas, elas acordam de manhã cedo e falam assim, olha, eu não te amo mais, nós vamos separar, vamos acabar isso aqui. Como é que é esse negócio? Então quer dizer que uma pessoa, ela dorme apaixonada, amando, e no outro dia ela acorda e ela já não ama mais? Não, isso é engano. Na realidade isso é um engano. Isso aí foram escolhas erradas, nós vamos falar sobre isso mais na frente um pouquinho. Outra coisa, o amor ele é uma escolha. Eu escolho amar e eu escolho não amar. Quando alguém chega e diz assim, não, eu já não amo mais, isso aí foi uma escolha que ela fez, e aquilo não aconteceu naquele instante, aquilo aconteceu ao longo de uma caminhada, quando a pessoa decidiu agir sem amor diante das situações que surgiam. Quem é casado, quem convive em família, com filhos, o tempo todo nós vamos ter a opção de, em determinadas situações, agir com amor ou agir sem amor. É uma escolha que nós vamos fazer. E essas escolhas que nós fazemos diariamente vão determinar lá na frente se a coisa vai amadurecer, se vai se firmar ou não. A Bíblia diz que o que destrói uma lavoura não são as grandes raposas, são as raposinhas. São atitudes pequenas, diárias, que vão se acumulando até a tampa da panela explodir. Então o amor é uma escolha. Eu escolho agir em amor quando eu sou atencioso. Eu escolho agir em amor quando eu começo a dar atenção à pessoa, a prestar atenção nos sentimentos dela. Eu escolho agir em amor quando eu não desprezo, quando eu não ignoro a pessoa, porque preste atenção, o oposto do amor não é o ódio, o oposto do amor é a indiferença. Quando nós começamos a agir com indiferença, nós estamos escolhendo agir sem amor, e essa indiferença, ela vai chegar num ponto que ela vai acabar com tudo. Então eu escolho todos os dias, sabe, eu preciso escolher agir em amor. Preste atenção, se nós formos tratados assim, se nós tratarmos assim, a nossa vida vai ser melhor. Nós não vamos dar para a pessoa que nós convivemos e nos relacionamos aquilo que ela merece, porque Deus não nos deu aquilo que nós merecíamos. Deus nos deu da sua graça, que é aquilo que nós precisávamos. Existem muitas situações que nós não podemos dar o que a pessoa merece. Às vezes ela merece um tapa no pé da orelha, mas aí você decide agir com amor. Você não vai dar o que ela merece, você vai dar o que ela precisa. E às vezes no instante que nós fazemos essas escolhas, isso parece que você está engolindo, sabe, é um sapo. Mas quando você age dessa forma, você vai se sentir bem depois. Então nós precisamos entender que o amor é uma ação prática, e que o amor é uma escolha diária, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos, com os irmãos na igreja. Então o amor é dar a alguém o que ela precisa e não o que ela merece. Segundo ponto, primeiro que nós vimos aqui, precisamos saber o que significa o amor. Segunda coisa, eu preciso fazer do amor o alvo da minha vida. Olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, verso 1, na Bíblia Vida. Ele diz, olha, que o amor seja o quê? Seja o maior alvo de vocês.
Então todos nós temos alvos nas nossas vidas, sejam eles conscientes ou sejam eles inconscientes. E esse alvo que nós temos nas nossas vidas é o que nós buscamos a maior parte do tempo. Os alvos, os objetivos que nós estabelecemos nas nossas vidas é exatamente o que vai nortear as nossas decisões e as nossas escolhas. Então imagine que o alvo de vida de uma pessoa é se divertir. Ele fala, não, rapaz, eu quero me divertir nessa vida, mesmo que isso seja algo inconsciente. Então a pessoa acha que ela está na terra para aproveitar a vida. Imagine que essa pessoa ela vai receber 2 convites à noite para sair. E ela tem 2 escolhas. Ela tem uma escolha em que ela vai se divertir muito, e ela tem outra escolha. Qual é a escolha que ela vai fazer? É do divertimento. É por isso que você vai ver muitas pessoas que, em momentos que é para estar séria, ela está o tempo todo sorrindo. Ah, pastor, então quer dizer que não tem que ser alegre? A Bíblia diz que é dom de Deus que o homem desfrute do fruto do seu trabalho. Nós temos que viver a vida com alegria. Mas a Bíblia fala que tem hora de sorrir e tem hora também de chorar. Então, se uma pessoa ela tem como alvo da vida dela a segurança, ela sempre vai escolher as coisas mais seguras. Irmãos, isso aqui é fato. Até mesmo um brinquedo, num parque de diversão, ela sempre vai no que garante a ela mais segurança. Então, se alguém tem como alvo da vida dela o conforto, as escolhas que ela fará será sempre ligado a coisas menos trabalhosas. Se a pessoa tem como lema de vida ser reconhecido, tudo aquilo que ela fizer, ela vai esperar o reconhecimento. Ela vai querer ser aplaudida. E quando as pessoas não aplaudirem ela, não ovacionarem ela, então ela vai se sentir excluída. Ela não vai se sentir amada. Agora, se o alvo da minha vida, da sua vida, é o amor, nós vamos escolher sempre agir com amor. Talvez não seja o mais divertido, talvez não seja o mais confortável, talvez não seja o mais seguro, mas nós decidimos agir com amor. Por quê? Por quê? Por que eu devo fazer isso? É porque o amor é o alvo da minha vida. Eu decidi fazer do amor o alvo da minha vida. E por que eu devo fazer do amor o alvo da minha vida? O maior alvo da minha vida. Por quê? Primeiro, vai ser projetado. Porque o amor é a única coisa que vai durar para sempre. Todas as outras coisas, elas acabarão aqui na terra quando nós partirmos. Agora, o amor vai ser a única coisa que vai durar para sempre. O apóstolo Paulo, ele afirma em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, ele diz, portanto, agora existem estas 3 coisas. O que ele diz? A fé, a esperança e o amor. E ele diz, e a maior delas é o quê? A maior delas é o amor. Agora, por que o amor é a maior delas? Segundo o apóstolo Paulo, mais para frente nesse mesmo texto, ele vai dizer, é porque o amor, ele nunca acaba. O amor, ele nunca acaba. Pastor, e a fé? A fé é necessária aqui na terra, porque a fé fala do presente. Agora, no céu, nós não vamos precisar de fé, porque a fé é a certeza de coisas que nós não vemos. Lá no céu nós estaremos vendo. E a esperança? A esperança também nós não precisamos do céu, porque a esperança fala do futuro, e no céu nosso futuro já está garantido. Então ele diz, olha, dessas três coisas, a maior delas é o amor, e o amor é a maior delas por quê? Porque é exatamente aquilo que vai permanecer. Ele diz, olha, a fé, ela vai passar, a esperança, ela vai passar, e por que eu devo fazer então do amor o alvo da minha vida? Porque o amor é a única coisa que vai durar para sempre. Por que eu preciso fazer do amor o alvo da minha vida? Porque além de ser a única coisa que vai durar para sempre, o amor é um mandamento. Porque para o cristão, amar é muito mais do que uma sugestão. Amar, ele é o quê? Ele é um mandamento. Olha o que João fala em João capítulo 13, versículo 34 e 35. Ele diz assim, olha, e lhes dou este novo mandamento, amem uns aos outros, assim como eu vos amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são os meus, o quê? Discípulos. O que define se alguém é discípulo de Cristo, não é a igreja que ele congrega, não é a roupa que ele veste. A Bíblia diz que é ele amar como Jesus amou. E tem uma música muito antiga do Padre Zezinho,
que eu gosto demais, e ele fala exatamente sobre isso, que ele quer amar como Jesus amou, ele quer sentir como Jesus sentiu. Então, é exatamente isso, as pessoas não vão nos conhecer pelo muito falar, sabe, por nada disso, eles vão nos conhecer exatamente se nós tivermos amor uns pelos outros. Então, não é amar de qualquer jeito, é amar como ele amou. Cristo vive em nós, e ele vai amar através de nós. Quantos podem dizer amém? Então, nunca diga que você não ama. Não, eu acho que eu não tenho amor. Não, você tem amor. Porque a Bíblia diz que o amor de Deus, ele foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando Deus entrou dentro de nós, o próprio amor entrou dentro de nós. Então nós podemos amar. O que nós precisamos fazer é escolher amar. No dia a dia, na prática, todos os dias da semana, nós vamos ter escolhas de amar, de agir em amor ou de não agir em amor. Terceira razão pela qual nós devemos aprender a amar corretamente é que nós devemos aprender a priorizar os relacionamentos ao invés dos empreendimentos. E olha, eu não sou contra nenhum tipo de empreendimento, porque a Bíblia fala que nós temos que ser pessoas empreendedoras. Agora, quando nós temos compreensão da brevidade da nossa vida, da nossa finitude, que a vida é curta, então nós vamos pedir ao Senhor sabedoria para vivermos os valores corretos. Talvez quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, os seus valores eram uns, as suas escolhas eram de uma forma, mas agora que nós conhecemos a palavra, a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando eu for fazer escolhas, eu vou fazer escolhas que se alinham com a palavra de Deus. Então, quando nós fomos escolher o lugar que nós íamos morar, nós levamos em consideração o lugar onde nós congregávamos, o nosso chamado ministerial. Quando nós vamos escolher o lugar onde nós vamos trabalhar, então nós precisamos saber se aquele lugar ali, ele é saudável e se eu posso cumprir o propósito de Deus. Por quê? Porque toda proposta de trabalho que me afasta da minha família, que me afasta do Senhor, eu tenho que avaliar, porque os meus valores e as minhas escolhas devem ser pautadas na palavra de Deus. Eu não vou simplesmente crescer o olho e por ganância eu vou fazer escolhas que me afastam do meu chamado ministerial, que me afastam da minha família. Eu sei que às vezes algumas pessoas ficaram desempregadas por muito tempo, algumas pessoas passaram dificuldade, então elas receberam uma proposta, e aquela proposta vai afastar um pouco da família, vai afastar um pouco da igreja. Agora preste atenção, essas coisas devem ser momentâneas. Se você está desempregado, se você está precisando de alguma coisa, e surge alguma coisa e é no horário de um culto, alguma coisa nesse sentido, você não vai, eu jamais falaria isso para alguém. Mas quando alguém vem me procurar, eu digo: querido, se você está precisando, trabalhe. Agora, ore a Deus e diga a Deus: Senhor, eu quero estar junto com a minha família, eu quero estar congregando, eu quero estar liderando uma célula, eu quero estar envolvido, eu peço que o Senhor abra portas. Querido, eu quero que o Edivaldo fique carequinha se Deus não abrir as portas para você. Ele vai abrir. Imagine que eu estou chegando diante de Deus e dizer: Deus, eu estou indo trabalhar porque eu não tenho outra opção, e eu preciso trazer o sustento para a minha casa, mas isso não é o melhor do Senhor para a minha vida. Eu sei, e a escolha que eu faço é de servir ao Senhor integralmente, onde eu estiver. Deus vai abrir portas, Deus vai abrir, porque qualquer coisa que te afasta da família, que te afasta do Senhor, eu tenho que reavaliar. Queridos, preste bem atenção. O que adianta alguém ter muitas realizações, sabe, ter muitas conquistas, se quando ela olhar para trás, ficaram os amigos, ficaram os familiares, ficou para trás, sabe, o ministério, a chamada do Senhor. De repente a pessoa conseguiu a empresa que queria, de repente ela conseguiu o casamento que queria, de repente ela conseguiu a faculdade que queria, ela conseguiu as conquistas, as realizações. Mas escute, nenhum sucesso no mundo ele compensa o fracasso no lar. Eu preciso entender que eu não vou empreender, eu não vou conquistar nada que venha me possuir e que venha fazer com que eu deixe um rastro de sangue para trás.
E quando eu chegar lá e eu conquistar tudo o que eu preciso conquistar, eu já não tenho mais a minha família do meu lado, eu já não tenho mais os meus familiares, eu já não tenho mais os meus amigos, eu me afastei completamente de Deus e do chamado ministerial, eu não vou. Então eu preciso entender que os meus relacionamentos são muito mais importantes do que os meus empreendimentos. Então, o que você tem de fato priorizado? Olha aqui para mim, escute, isso é questão de inteligência. Jesus disse, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. O problema é que nós estamos querendo as coisas que vão ser acrescentadas, sem antes entregar totalmente o nosso coração e priorizar o Senhor. Uma vez que eu entreguei a minha vida para o Senhor, Ele não vai deixar que nada roube você dele, a não ser que você, por teimosia, resolva se afastar. Então eu preciso ter clareza a respeito disso. O que eu tenho priorizado? São os meus relacionamentos ou são as minhas realizações? Então, realizações são importantes. Agora, nunca deve ser em detrimento das pessoas. Tem que ser para as pessoas, incluindo as pessoas e não afastando essas pessoas. Então, se eu tenho que passar por cima, se eu tenho que abrir mão de coisas que eu sei que foi Deus que me deu, então eu tenho que reavaliar. Olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios 13:3. Ele diz, olha, se eu desse aos pobres tudo quanto tenho, e fosse queimado vivo por pregar o evangelho, e contudo não amasse os outros, isso não teria valor algum. Preste bem atenção no que Paulo disse, olha, e se eu fosse queimado por pregar o evangelho, escute, a pregação do evangelho é o maior empreendimento que existe no mundo. Não existe, a solução para o mundo caído aí é a igreja, é o Senhor Jesus, são as boas novas, é o evangelho. A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas ele está dizendo, olha, mesmo que eu fosse queimado por pregar o evangelho, o texto está dizendo que mesmo que a minha realização seja algo espiritual, seja o empreendimento mais importante do mundo, ele diz, mas se eu não amo as pessoas, isso não tem valor algum. Por quê? Porque existem muitas motivações no coração do homem que não é o amor. Tem muita gente que às vezes está colocando na conta aí do ministério, na conta de pregar o evangelho, e passando por cima de um bocado de gente, e Deus está dizendo, olha, pode ser o empreendimento mais poderoso da terra, que é pregar o evangelho. Agora, se não houver amor, então não adianta. Quando nós estivermos frente a frente com o Senhor, Ele não vai focar nas nossas realizações, mas Ele vai focar onde? Nos nossos relacionamentos. Nós só vamos nos encontrar no céu, com aquelas pessoas que nós enviarmos daqui. Preste atenção, lá na glória, nós conheceremos as pessoas. É só você pegar a parábola do rico e de Lázaro, e você vai ver que eles conheciam um ao outro. Então lá, o foco não são as realizações, lá o foco não são as conquistas. Isso é muito importante aqui, e nós precisamos ter tudo isso aqui, mas isso não vai possuir, isso não vai dominar o nosso coração, porque no final de tudo, o que importa mesmo é o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas. O mais importante não é o quanto nós fizemos, é o quanto nós amamos. Olha só o que esse texto de 1 Coríntios ele continua a dizer. Ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, quem prioriza as suas realizações ao invés de amar, geralmente, ele tenta compensar a sua ausência, a ausência do amor, com presentes. Agora, preste atenção, querido. É muito comum isso hoje em dia. Pais que trabalham demais, mães que trabalham demais, sabe, cônjuges que são ausentes, e eles tentam o tempo todo compensar isso, a sua ausência, a sua presença, com presentes. Você vai ver pai dando presente para o filho, porque ele quer compensar uma ausência. Nós vamos ver marido querendo encher a esposa, dar cordão de ouro, dar não sei o quê, porque ele quer compensar uma ausência exatamente com presentes. E nós temos presenciado, infelizmente, isso. Muitos maridos crentes, querido, que têm empurrado o seu casamento para o divórcio, exatamente por isso. Algumas pessoas têm o pensamento de que
Se ele traz a comida para dentro de casa, se ele dá a roupa, se ele paga a água, se ele paga a energia, meu irmão, não precisa de mais nada. Eu vou te falar uma coisa, até quem está preso tem isso. Até quem está na cadeia tem comida e tem bebida e não paga aluguel. Nós é que pagamos para eles. Então eu preciso entender que o amor é diferente. Não é porque eu dou as coisas que isso prova que eu de fato eu amo a pessoa. Então, o que os nossos entes queridos mais precisam é do nosso amor. E nós não vamos terceirizar isso, querido. Não vamos. Nós não vamos entregar a criação dos nossos filhos para iPad, para iPhone, para secretárias do lar. Nós não vamos terceirizar o cuidado dos nossos filhos para os avós, de maneira alguma. Nós vamos assumir a responsabilidade de criar os nossos filhos, de estabelecer um padrão na palavra. E com o nosso cônjuge, nós vamos dar a nossa presença, nós vamos dar a nossa atenção, nós vamos caminhar juntos, porque só assim nós vamos de fato alcançar aquilo que é mais importante, que é o coração, que é o verdadeiro amor. E para concluir, é importante que nós façamos uma restauração nos nossos relacionamentos. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4, verso 31 e 32, ele diz: abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades, pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Se tem duas coisas que nós precisamos fazer, é aprender a perdoar e a pedir perdão, a quem você feriu e quem te feriu. Tem uma frase de John Wesley que ele diz, numa conversa com uma pessoa, a pessoa disse: olha, eu não sou capaz, eu jamais vou perdoar. E ele disse: é muito bom então que você nunca peque, que você nunca erre e que você nunca precise ser perdoado por Deus. Porque a Bíblia diz que à medida como nós perdoamos é que nós também seremos perdoados. Então decida restaurar relacionamentos. Queridos, às vezes quando alguém está enfermo, e é o que as pessoas me relatam, e elas estão ali entre a vida e a morte, o que elas mais querem é se acertar com Deus e com as pessoas. Às vezes quando nós sabemos que alguém está enfermo, nós começamos a orar, e começamos dentro de nós a determinar que se houver uma nova possibilidade, nós vamos ligar para aquela pessoa, nós vamos amar aquela pessoa, nós estamos dispostos a fazer o que for necessário. Imagine que você está saindo de casa e você encontre pessoas maltratando alguém que você ama. Imagine que você vira um quarteirão ali, você está indo para o serviço, de repente você vê 3 homens batendo no seu filho, batendo na sua filha, alguém maltratando o seu esposo ou sua esposa. O que você seria capaz de fazer? Eu acredito que a maioria de nós aqui arriscaríamos a própria vida para defender quem nós amamos. Você seria capaz de matar e morrer. Agora me diga uma coisa: por que nós não podemos fazer isso? Por que nós não podemos abrir mão de ter que ganhar toda discussão? Por que nós não podemos abrir mão do nosso egoísmo e achar que tudo tem que ser do nosso jeito, da nossa forma? Por que nós estamos matando quem está vivo ao nosso lado? Por que nós estamos ignorando as pessoas que de fato nos amam, que têm importância? Quantos filhos que não sequer pedem uma bênção para o pai, uma bênção para a mãe, que nem sequer dão uma satisfação de onde vão, o que estão fazendo? Porque o tempo todo estão agindo com indiferença. Eu ouvi uma frase esses dias dizendo: olha, todo mundo tem coisas boas para falar a respeito de alguém, só estão esperando que eles morram. Aí quando morrer tem frases, tem homenagens, tem post, tem o quanto eu te amava, o quanto você era importante, o quanto você era lindo. E por que nós não podemos fazer isso no nosso dia a dia? Por que nós não podemos demonstrar o nosso amor através de ações práticas, através de escolhas assertivas, dizer: olha, eu não estou aqui para ganhar de ninguém, a minha esposa não é concorrente,
A minha filha não é concorrente. Nós somos uma família. E se ela ganhar, eu ganho. E se eu ganho, todos ganham. Mas nós estamos o tempo todo esperando que algo trágico aconteça para que nós possamos expressar o que está no nosso coração. Eu quero concluir, feche seus olhos por um instante. E é muito importante nós pedirmos ao Senhor um coração sábio. Porque por mais que nós vivamos aqui na terra, nós vivamos 50, 80, 100, 120 anos, isso é muito pouco comparado com a eternidade. Qual foi a última vez que você falou para quem você ama, que você a ama? Qual foi a última vez que você passou uma mensagem agradecendo? Agradecendo, só agradecendo, dizendo: olha, muito obrigado por você existir. Muito obrigado por você, minha mãe, meu pai, ter me dado a luz. Obrigado por todo o esforço. Talvez você não foi amado como você gostaria de ser amado ou ser amada, mas seus pais fizeram o melhor. Eles fizeram o melhor. Talvez eles só reproduziram aquilo que eles também receberam. Talvez eles não nos amaram mais porque também não foram amados como poderiam ter sido amados. E isso é uma sequência muito grande. Mas isso pode ser quebrado a partir de agora em você. Não importa a idade que você tenha. Não importa, não interessa. Você pode começar a espalhar sementes de amor onde você estiver. Você pode começar a fazer da sua casa um pedaço do céu. E dizer: o meu lar vai ser permeado de amor. E eu não sei, sabe, quando nós temos a compreensão da brevidade da vida, da nossa finitude, que a vida é curta, isso precisa gerar em nós sabedoria para vivermos aqui na terra, vivermos com escolhas assertivas de amar. Então nós não vamos esperar as pessoas partirem, nós não vamos esperar as pessoas estarem debilitadas, ou até mesmo nós mesmos, para podermos agir em amor. Nós precisamos decidir, sabe, agir de maneira correta, amando e agradecendo as pessoas por aquilo que elas são. Olha aqui para mim por um instante, deixa eu falar algo para você. O clima está tenso, né? Geralmente quando eu vou em cemitério, eu olho nas lápides o dia que a pessoa nasceu e o dia que ela morreu. Eu não sei quem mais faz isso aqui, mas geralmente eu faço isso. Eu fico olhando, aí eu olho: poxa, mas essa pessoa aqui só viveu tantos anos, essa aqui viveu mais. Mas sabe o que é muito comum nós observarmos nas lápides? Que a maioria das lápides, elas têm o nome da pessoa, elas têm a data de nascimento, tem um traço e tem a data que elas morreram. Nós não temos controle sobre a data que nós nascemos e não temos controle sobre a data que nós vamos partir, mas nós temos controle sobre o traço. E é sobre esse traço que nós estamos aqui falando essa noite. É sobre esse processo entre o nascimento e a partida. É essa sabedoria que nós temos que pedir a Deus para viver esse traço de modo que a nossa vida ela seja pautada no relacionamento com Deus, o amor a Deus e o amor às pessoas. Esse traço todos terão, ou a maioria terão esse traço. A maioria terão esse traço. Agora, a forma como nós vivemos é que determina qual será a frase que será escrita na lápide de cada pessoa. Os comentários que serão feitos na partida de cada um de nós. E o desafio que eu quero trazer para você nessa noite: longa vida para todos nós. Longa vida para todos nós.
Mas nós precisamos viver cada dia amando as pessoas como se fosse o último dia. Nós precisamos entender que o nosso coração tem que estar nisso, porque a única coisa que permanecerá eternamente será o amor. A Bíblia diz que o amor jamais acaba. Tendo línguas passarão, profecias acabarão, a ciência vai passar, tudo vai ser extinto, mas o amor jamais acaba. Eu quero te desafiar nessa noite a ter essas atitudes de amor, a ter atos de amor. Nós vamos ter todos os dias a opção de agir com amor e de agir sem amor. Nós podemos escolher aquilo que a palavra diz para nós escolhermos: amar as pessoas. Feche os seus olhos por um instante.